Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 7, esse episódio de número 135 do Vamos Falar de Surf. Queria dar as boas-vindas aí a todos vocês, agradecer pela audiência, vamos embora. Temos bastante coisa para falar, vamos ser bem objetivo, né? Pô, Ítalo Ferreira e Carissa Samur vencendo essa etapa lá em Raglan, na Nova Zelândia, o Mano Bay, é o nome que a gente começou a chamar, então acho isso muito legal. Uma adição excepcional aí para o circuito mundial, né? A gente não tinha uma esquerda de linha dentro do circuito mundial, só feed, mas é uma onda mais curta, tem a seção ali de tubo, é diferente, não é tão extensa. Então acho que ter colocado, vamos dizer assim, a prima DJ Bay, né, para a esquerda, eu acho que isso é muito legal. E deu um gostinho de quero mais. Eu acho que a gente ainda pode ter uma outra esquerda também de linha dentro do circuito mundial. Acho que tem espaço para isso, até porque quem acompanha Vamos Falar de Surf faz tempo e eu falo com vários de vocês aí durante entre etapas e a gente quer um circuito mundial equilibrado, que tem o mesmo número de direitas de alta performance que esquerdas de alta performance para ter um equilíbrio. Então acho que isso seria muito legal, mas cara, a WSL está de parabéns, foi uma bola dentro, não só porque o lugar é maravilhoso, a geografia, as paisagens, as ondas também são maravilhosas, incríveis, tem onda em todo lugar. Deu para perceber que é um povo receptivo, que recebeu muito bem o circuito mundial de surf. Acho até que, apesar do surf ser um esporte popular na Nova Zelândia, ele não é o esporte número um, que é o rugby, mas eu acho que trouxe também esse gostinho. Acho que quando a comunidade local, e eu não estou falando só local do Pico, né? Mas assim, do país, né, no caso de uma nação menor como é a Nova Zelândia, um evento como esse é um evento grande, que atrai muita atenção, então acho que caiu no gosto também de muitas pessoas que talvez fossem focadas em outros esportes. Então acho que foi um desfecho muito bacana. A gente não tivemos as melhores condições possíveis, então a gente ainda nem viu todo o potencial de lá. Até um dos melhores momentos do mar, infelizmente, foi naquela circunstância que a gente teve o ataque de animal marinho, que eu achei um acerto da WSL ter colocado o protocolo e ter falado que era uma situação de uma circunstância, de um acontecimento com um animal marinho, né, um ataque de animal marinho. Eu vi o pessoal criticando, né, wildlife situation, enfim, porque foi uma situação de fato, né? Pô, quem é surfista entende. Eu não entendi o pessoal ficar questionando. Primeiro que uma corporação, que é o caso da WSL, mas enfim, uma entidade que tem que zelar pela segurança dos atletas, essa foi a crítica que eu fiz lá no caso de Margaret River em relação àquela confusão que teve do Jacob Wilcox com o Iago Dora, da WSL não ter um protocolo. Ela mostrou agora nessas circunstâncias porque a gente está dentro da água, cara, dentro do mar. Então, pô, você tem tubarão, você tem água-viva, você tem ouriço, você tem leão marinho, que foi o caso, né, nessa situação. Você pode ter uma série de animais que estão ali, que são a fauna, enfim, daquele local, e que óbvio que devem ser respeitados e preservados, mas que você pode ter um acontecimento, cara, tanto com um atleta como alguém da equipe. E aconteceu justamente com o fotógrafo, né, com o cinegrafista aquático, que por sinal tira fotos incríveis. Tem uma foto maravilhosa que eu postei aí recentemente no Stories ali no Nironautas, que ele tirou do aéreo nota 10 ali de Iago Dora. E o Ed Sloan, que sofreu esse ataque, acabou tendo perfurações sim pela mordida nos pés, arrancou o pé de pato dele. O atendimento, assim, o protocolo foi muito rápido, realmente, assim, foram acho que menos de 1 minuto ou 1 minuto, ele já estava dentro da ambulância, recebendo os primeiros atendimentos, né, o primeiro atendimento. Então, graças a Deus está numa condição estável. A gente sabe que existe um acompanhamento da WSL em relação a isso, mas eu acho que ali, eu vou ser bem sincero, né? Falando como espectador, que é a visão que a gente traz aqui, que eu trago aqui, assim, cara, eu fiquei meio ansioso até em alguns momentos, porque eu vi os jet skis muito distantes, a gente tinha aquela boiazinha que às vezes a gente confundia com o fotógrafo, que fica ali no ponto onde os atletas pulam quando eles têm assistência do jet ski, mas eu vi os jets muito para a direita ali, né? Quer dizer, para o restante, para a corrida da Bahia, que ela vem contornando aqui, então eles para cá, não vi ninguém acima, né? Então se viesse de cima, então senti falta um pouco disso, porque tem um surfista surfando lá na ponta, deu pra gente ver. E, porra, eu vi o cara na água ali o dia inteiro, durante alguns momentos, ou várias horas até, que ele deve estar acostumado, parado, às vezes ali mais ou menos na mesma localidade, claro, indo se posicionar, e eu fiquei questionando, falei, porra, esse cara é corajoso, né? Mas é local, né? O cara tá ali paradão ali,
boiando, eu já ia estar assim, porque o surfista ele está num dinamismo, né? Os leões marinhos, por exemplo, são animais extremamente territorialistas. A gente tem, não necessariamente do leão marinho, mas usando como exemplo, mas um parente próximo que é a foca leopardo, é um dos animais mais perigosos da fauna marinha. Enfim, mas assim, você tem o leão marinho também é territorialista. A gente viu ele se exibindo ali em outros vídeos ali na beira da água, e aquele é o território dele. E o surfista, que ele está acostumado a ver todo dia, ele vai e volta, bate, pula, cai, levanta, entra, fica 2 horas na água, sai. O cara ficou ali muito tempo, então achei que entrou ali, virou meio um atrito, falou, porra, você está querendo tomar meu território, aí teve uma certa confusão, né? Então isso acabou acontecendo e eu achei que foi bacana ver esse protocolo, ver que a WSL exerceu isso. Óbvio que foi um susto danado, porque foi um ataque, o cara deve ter sentido dor, deve ter gritado, teve o barulho, até você dizer que focinho de porco não é tomada, né? Enfim, que não era um tubarão, pô, apesar das circunstâncias o cara ia ficar bem, os atletas ficam em choque, toda a equipe também, até baixar um pouco aquela adrenalina e todo mundo se sentir confortável. E também fazer o tracking, né? Você também fazer o rastreamento ali, o monitoramento daquela região, daquele pedaço via drone, para garantir a segurança de todo mundo. Então achei legal, espero que isso tenha esse protocolo também para essas situações de desentendimento entre os atletas em situações dentro de bateria, dentro e fora da água. Vamos ver aí como é que vai ficar, mas acho que já é um passo excelente. Então achei que a WSL acertou várias coisas. Em termos de julgamento, eu achei que a gente teve momentos ali que eu fiquei inseguro com o julgamento, achei que fosse pender para algum aspecto, mas quando as ondas são muito assim, como foi o caso de Mano Bem, muito novas ali para todo mundo, eu acho que não teve como ser tão tendencioso. E os atletas que venceram baterias em diversas circunstâncias se impuseram de uma forma mais efetiva. Você via realmente a diferença. Ou alguém não se encontrava muito dentro da água, ou estava com o equipamento errado, enfim, tiveram circunstâncias ali que geraram essas derrotas, né? Então foi muito nítido a gente enxergar, deu para enxergar, pronto, é isso que eu quero dizer, deu para enxergar ali a diferença. É claro que nem todas as baterias são perfeitas, são julgadas por humanos. Eu achei, assim, por exemplo, a bateria da Luana Silva com a Tyler Wright, eu achei que a Luana Silva poderia ter passado aquela bateria, mas acho que como a Luana vem numa ascendente tão grande, né, vinha liderando o ranking e tal com a lycra amarela, eu achei que a gente também foi um pouquinho mais assim, beleza, condescendência lá a gente entendeu melhor, né? Cara, a vitória do Ítalo Ferreira e da Carissa Moore, eu acho que foi uma vitória bacana, não só para representar as comunidades, né, beira-mar, vamos dizer, tanto a Carissa Moore como uma polinésia, né, uma havaiana, então num país, num território polinésio que é a Nova Zelândia, né, então acho que isso é muito legal. E o Ítalo Ferreira também é um cara nativo ali, né, da Baía Formosa. A gente poderia dizer, eu não sei como é que o pessoal da região da Baía Formosa se trata, mas a gente aqui em São Paulo, não sei vocês aí também, a gente chamaria de caiçara. Então ele é um caiçara também, nativo mesmo. Então acho que isso foi muito legal, porque deu um gostinho bacana, não foi um descendente ali de colonizador, vamos dizer assim, que venceu a etapa, então achei que isso foi legal. E também foi muito emocionante, né? Eu acho que foi um campeonato, apesar de ter sido longo, não ter tido as melhores ondulações, a gente teve o melhor campeonato até o momento desse ano, nessa temporada de 2026 do Circuito Mundial, foi a Gold Coast, que a gente teve onde teve uma sequência de eventos. O restante dos eventos foram todos inconstantes, com muitos lay days, né, dias sem competição e incertezas em relação à Suel. Então, mas assim, ao mesmo tempo também trouxe muita emoção esse campeonato, né? Então a gente teve a Carissa viajando com a família, com a filhinha pequena, com o marido, o pai também estava junto, e acho tão legal tanto ela como o Ítalo, né? O Ítalo também, pai recentemente, a esposa aqui no Brasil com o filho pequeno, né? O Martim, e ele lidando com toda essa situação, a saudade, a distância, enfim, tudo isso, e eles mostrando, agindo como seres humanos. Eu já falei sobre isso sobre a Carissa disso no passado, porque ela já manifestou isso em entrevistas, mostrando esse lado humano do atleta, né, do campeão, do profissional, que eu acho muito legal. E que ela tem sim fragilidades e vulnerabilidades, né, então mostrando que é um ser humano, que eu acho muito bacana, e a gente esquece desse lado, tanto como torcedor, enfim, a gente deixa isso um pouco de lado, mas assim,
ela novamente falando disso. Então, que, pô, ela não sabia que ela se questionava se ela ia voltar a vencer, se ela ainda tinha essa capacidade, né? Vamos lembrar que no passado ela disse que a dificuldade era a síndrome do pânico que ela tinha em relação a voltar a surfar ondas maiores, a voltar a competir. Agora ela já está no estágio de voltar a vencer. E eu acho que a vitória da Stephanie Gilmore na etapa anterior na Gold Coast foi aquilo que faltava para ela também ter. É óbvio que ela não voltou no circuito mundial à toa, mas ela também tem aquela gana, né? E vamos lembrar que a Carissa foi uma, entre aspas, injustiçada pelo formato do Final Five, né? Para quem está chegando agora, o formato antigo de decisão do circuito mundial, que foi imposto aí por um período e ficou por alguns anos, que os 5 melhores disputavam o título, e não os pontos corridos que a gente voltou a viver agora nessa temporada 2026. E a Carissa perdeu 2 títulos mundiais, ganhou um título mundial, que foi o seu pentacampeonato, mas perdeu 2 títulos mundiais nesse formato, um para Stephanie Gilmore, sua arquirrival, vamos dizer assim, que venceu a etapa anterior à OC e ganhou seu octacampeonato mundial nesse formato, apesar de não ter sido a melhor surfista da temporada nos pontos corridos, e a Carissa, que foi essa surfista, e depois a própria Caroline Marks, que seria o seu heptacampeonato mundial, né? Então ela poderia ter sido hexa e ser hepta, tá um título mundial atrás da Stephanie Gilmore, e foi o que fez ela também se afastar do circuito mundial. Acho que ela deve ver como uma bênção, porque ao mesmo tempo também foi o que propiciou ela viver mais a vida pessoal, então também veio a maternidade e tudo mais, mas acho que ela tá mordida, porque ela foi, nesse formato que a gente tem hoje, se ela tivesse feito o que ela fez, né, se fosse isso no passado, ela teria mais 2 títulos mundiais. Então acho que ela vem com tudo, e a vitória da Steph com certeza mexeu com isso. Se a gente pensar no circuito feminino para 2026... num ano que a gente tinha uma expectativa muito grande da ascensão e da tomada de poder que ainda pode acontecer da nova geração, quem está dominando o circuito esse ano é a velha guarda, né? Então tivemos Lake Peterson vencendo em Margaret River, as três últimas etapas, desculpe, foi em sequência. Então, pô, Lake Peterson e Margaret River, a Stephanie Gilmore na Gold Coast e a Carissa Moore agora na Nova Zelândia. Só falta a Tyler Wright vencer a Salvador, aí a gente completa aí, né, essa quadra aí de veteranas e Sally Fitzgibbons vencer alguma coisa. Então acho que para a nova geração é uma dura aí que elas tomaram, e também é bacana ver a ascensão de algumas outras atletas, como a Soylent Bled agora nesse evento, desencantando de uma vez, uma surfista excepcional de frontside, mostrou um nível altíssimo. Né, a gente tem a Alice Spencer também rendendo muito, a própria Luana Silva, que perdeu para a Tyler numa bateria que eu fiquei meio na dúvida de quem passou, apesar de ter achado que o julgamento durante o evento como um todo foi bom. Mas assim, também botando esse calor, mas são essas atletas, cara. A Gabriela Bryan começou muito bem, mas a gente não vê as campeãs mundiais, né? Então, porra, a Caroline Marks, a própria Molly Picon tá ali na bota, mas não tá rendendo tudo que eu acho que a gente tinha de expectativa em cima dela, e ela mesma e todo mundo em cima dela. A própria Caitlin Simmers também. Já falamos sobre isso, falei sobre isso no podcast anterior e tenho conversado com vocês aí via mensagem. Mas assim, achei que isso foi muito legal. Então foi muito emocionante, teve muita emoção nesse evento, né? Havia uma expectativa muito grande, no caso, por exemplo, porque a gente teve as sessões de free surf, né, com esse término antecipado da Gold Coast, vamos dizer assim, que não foi antecipado, mas foi, né, dentro da janela. A gente teve muito tempo de free surf. Gabriel como maior destaque e Ítalo Ferreira destruindo todo mundo, fazendo um surf impressionante. Eu tenho certeza que para o surf neozelandês é algo que vai ficar marcado na história, não só a realização da etapa, mas o que pode ser feito naquela onda de Raglan, porque eles levaram o nível muito para cima, né? Depois o Iago, claro, na competição, mas no free surf os destaques foram eles, e no feminino a gente sabe que a Carissa Moore estava quebrando o tempo inteiro, e nesse aspecto ela está acima assim, da Stephanie Gilmore de backside. A gente já falou isso que é um defeito, e eu achei legal a Steph na entrevista dela na bateria que ela perdeu, ela falando sobre isso, né? Ela falando que ela sabe que ela tem pontos de melhoria ainda no surf dela para aprimorar. Então essa humildade também, essa demonstração de fragilidade é muito legal. E voltando porque eu estava falando da Carissa de fragilidade, para concluir, né? Estou fazendo aqui freestyle com vocês, galera. O que eu acho, cara? Foi muito legal também a emoção que teve no final, porque pô, a gente viu ela chorando e a filhinha dando tchau e celebrando junto àquela vitória.
E ela também segurando o choro porque ela não podia demonstrar aquela emoção para a filhinha, para que ela entendesse que era uma alegria e não uma tristeza, né? O nenenzinho ali talvez associasse o choro a uma tristeza. E é uma entrevista super emocionada dela, então ela falando dessa fragilidade, que ela não tinha certeza se ela voltaria a vencer, então que aquilo era uma prova de que ela tinha o seu espaço ali, que ela ainda tem o seu espaço, tem muita lenha para queimar. A gente, como torcedor, às vezes acredita mais nisso do que o próprio atleta, né? Isso é muito louco. E o Ítalo Ferreira também no pódio, né? Também a mesma emoção, né? O cara que abriu mão de estar com a família para poder estar nessa disputa de título, né? E exercendo sua profissão, claro, é a profissão dele, é como ele sustenta a família dele, mas assim, esse comprometimento da maternidade, esse esforço, e acho que uma descarga de adrenalina dos dois também, de que eles fizeram escolhas certas e que no próprio caso da Carice, de ter feito isso e estar voltando a competir e tudo mais, né, ter vivido todas essas incertezas, e do Ítalo de estar distante da família, que agora deve estar voltando, talvez até já esteja com ela, mas que valeu a pena, né, que ele tomou uma decisão correta ali, né. Porque você deve se questionar, se você não está vencendo ainda, pô, será que eu não poderia ter tirado esse ano off para viver mais a minha paternidade? Enfim, imagina como é que pesa isso, né, na cabeça da pessoa, do pai, enfim, da mãe. E falando dessa coisa do Mamas Power, né, do poder das mulheres e tal, então achei uma coisa muito bonita, acho que engrandeceu ainda mais o evento e trouxe um pouco de coração, de sensibilidade para todos nós, né, além daquela tensão da competição, de ranking, de tudo, né. Então acho que isso foi uma coisa muito bacana e foram dois dos melhores surfistas do evento, né? A gente teve Iago Dora como o melhor surfista do evento do masculino, a Carissa foi impecável durante toda a etapa, então a gente pode sim considerar, além de vencer a etapa, mas a melhor surfista durante todo o campeonato. Eu achei que a Soiled Blade realmente também destruiu, perdeu porque era a Carissa inspirada, fazendo os fades, né? Dropando para dentro, fazendo bottom e ficando mais perto da área crítica da onda possível, então dando aula de competição, de técnica de surf, tecnicamente no nível altíssimo, mas assim, a Soiled Blade surfou demais, cara. Eu fiquei muito impressionado, fazendo 9 na final, quer dizer, batendo de frente ali, né? Isso que foi impressionante, não se intimidou, né? Quer dizer, mostrando que está realmente chegando no nível de disputa, né? Vamos lembrar só a trajetória. A Carissa bateu a Bella Kenworth no primeiro round, já fazendo, né, no round de número 2, que foi aonde, no round número 1. Então ela fez ali 16,34 de pontuação. Lembrando que ela estava abaixo do ranking, né, competindo no round 1, não entrando no round número 2, né? Então isso é muito impressionante porque ela estava surfando. A Carissa começou bem, cara. Ela bateu a Nath Lelió, que cometeu uma interferência, fez 12,80. Ela surfou bem realmente na sua primeira bateria, mas não, a gente sabe que não é o forte dela e foi legal ela ter assumido que ela precisa evoluir ainda, né? Depois a gente teve a própria, vamos lá, a Luana Silva perdendo, olha, foi 9 contra 8,93, né? Foi a Tyler com 9 e a Luana com 8,93. Eu achei que a Luana venceu essa bateria, foi muito apertado, os juízes acabaram dando aí para a Tyler, mas eu acho que a Luana venceu. E é foda, né? A gente não pensa em teoria da conspiração, mas deram uma segurada nela, porque acho que se ela passasse, ela se manteria na primeira colocação do ranking. A Gabriela Braga não ia ter conseguido passar ela, mas depois eu falo do ranking para vocês. Mas enfim, aconteceu. Quem bateu a Stephanie Gilmore, acho que foi o gás que deu e foi uma surra, foi a Soiled Blade, né? 14,44. Acho que isso deu gás. A Steph acabando de vencer a etapa anterior, surfando muito, tá campeão mundial. A Sawyer ter vencido ela, eu acho que foi o gás que ela precisava, né? E a gente teve a Carissa Moore vencendo a Lake Peterson, lembrando que a Lake veterana aí venceu em Margaret River por 15,33 contra 7,50. Então, um baile, assim, realmente. Né? La Mole bateu a Varrine Fierro, por exemplo, no round 2, falando da nova geração, mas, cara, ela fez 9,84 contra 9,40, então foi uma bateria muito apertada ali, então não sobrou nesse evento, né? A Gabriela também começou bem batendo a Erin Brooks no power, a gente esperava muito da Erin Brooks, né? Ela teve uma boa performance, mas eu achei ela muito afobada até na onda, achei a prancha dela pequena, não sei se ela estava surfando de epóxi, então acho que ali não é muita, é um outro tipo de onda, então não sei se encaixou bem, não sei se ela surfa de epóxi, enfim, ou de poliuretano, eu acho que estava de epóxi, é a minha opinião. Depois, se vocês souberem aí, me mandem.
A Betty Sakura Johnson também foi um dos destaques desse evento, né? Foi até a semifinal, bateu a mole assim com propriedade, surfando demais, né? Fazendo 16,33 ali nas quartas de final para vencer. Então foi realmente muito impressionante. A Alice Spencer também numa ascensão excepcional, batendo a Gabriela Braga, fazendo 14,43 na sua quarta de final, batendo a Gabriela que fez 13,23. Então sobrando e mostrando que de frontside elas conseguem fazer o que a Gabriela, por exemplo, faz de frontside, né? Se garantir na situação que é favorável a ela, né? Nas condições que são mais favoráveis. Então isso foi muito legal também. A gente teve a Sawyer batendo a Tyler Wright, né? Aí a Tyler não conseguiu sustentar e muito forte, 16,26 contra 12,40. Achei que uma vitória muito positiva. Então batendo mais uma campeã mundial. Então acho que isso deu muito gás para a Sawyer. Ela foi acreditando cada vez mais no surf dela. A Carissa deu numa bateria das mais disputadas do campeonato, bateu a Caroline Marks, que vinha surfando muito, mas eu acho que para a Carissa também tem esse gostinho, porque foi o último Final Five, a última bateria, entre aspas, que ela tinha competido em disputa de título mundial e tudo, foi com a Caroline Marks naquela derrota que ela teve para ela, que doeu demais. Então eu acho que ela queria dar um pau nela, e ela deu mesmo, surfou muito, 17,06 contra 16,04, 1,883 e 1,823 da Carissa, ainda descartando um 7,33, um 5, e a Caroline Marks fazendo 8,37 e um 7,67, descartando 6,70. Então uma troca de ondas franca ali, ambas surfaram 5 ondas, então poucas ondas se a gente pensar, mas alto nível de competição. E para a Carissa eu achei que isso foi realmente muito legal, entendeu? Em termos de carreira, elas já tiveram 14 matchups, né? Enfim, a Carissa aí com 7 vitórias contra 5 da Caroline, mas eu acho que deu esse, sabe, foi gostoso. Ó, a última vez que elas tinham se enfrentado foi exatamente isso em 2023, nas finais, na disputa de título mundial, que a Caroline Marks venceu 2 baterias contra a Carissa. Então acho que pegou, acho que para ela também foi um lance assim de lavar uma, imagina a adrenalina que ela devia estar sentindo, né? Depois a gente teve nas semifinais uma bateria que para mim foi uma das melhores do evento, eu acho que poderia ter ido para ambos os lados, acabou indo para a Sawyer Bled, mas poderia ter ido para Alice Spencer, e eu achei que a Alice Spencer estava surfando melhor, mas eu me surpreendi muito com o surf da Sawyer na final, que foi Sawyer Bled contra Alice Spencer, 15,76 contra 15,73, olha o nível de disputa. E a Carissa numa bateria 100% havaiana. Desculpe, só falando das duas, são duas americanas, né? Goofy Footers também da escola aí da Caroline Marks, mas ambas ali da Califórnia, se surfam muito juntas, competindo na NSSA, né? A liga delas ali americana, desde muito jovens, então uma ascensão da nova geração americana muito legal, fazendo também um pouco de frente, né? A gente não tem só a Caitlin Simmers, mas tem essas Goofy Footers também. E, cara, a Alissa num retorno excepcional para o circuito mundial, né, depois de voltar pelo Challenger Series vencendo a última etapa em Newcastle, e a Sawyer Bled se colocando, ela que passou o corte tudo na temporada passada, tá ali entre as tops, mas também se colocando como uma atleta que tem capacidade de disputar título, então muito legal e bacana para elas. E a Carissa numa bateria 100% havaiana ali com a Betty Sakura Johnson, nova geração, antiga geração, ambas de Oahu, né, ali do North Shore, então achei que isso foi muito legal, né, surfa ali no North Shore direto, então a Carissa fazendo 19 de somatório contra 13,70 ali da Betty Sakura Johnson, uma aula ali de surf, e de backside, e de competição, né, já colocou diretamente ali a Betty Sakura Johnson, forçou uma ainda numa onda, a Betty foi, já perdeu o pé da bateria, aí a Carissa só administrou e deu aula. Fez um 6,5 na primeira onda, um 7,67 na segunda, um 9 na terceira, um 9,20 na quinta, um 9,80 na sétima, um 7,37 na oitava, cara. E a Betty Lu fez ali um 7,33, 7,93, desculpe, um 5,77 foi sua maior nota, ainda teve um 5,33, se for 7 ondas, a Carissa for 9. Então foi um passeio, mas eu acho que assim, a Betty Lu a gente sabe como ela tem crescido de produção, principalmente também nos tubos, e como é uma surfista excepcional que vai dar muito trabalho pela frente, crescida ali, radicada, né? Cresceu junto em disputa com a Luana Silva também, as duas vão ser protagonistas do circuito no futuro, mas acho que uma derrota como essa é um aprendizado que ela vai levar para toda a carreira e com certeza vai fazer dela uma surfista melhor, uma competidora muito melhor. E aí na final a gente teve a Carissa Moore
vencendo a Soilent Blade, né, 17,90 contra 16,67, uma bateria muito disputada, né, então a gente teve ali a Carissa fazendo um 8,50 na primeira onda, a gente achou que ia ficar assim, depois ela fez um 6 na terceira, dominando a bateria, a Sawyer com 4,83 na segunda onda, mas aí ela fez o 7,67 e depois a Carissa ficou com 7,27, um 7, aí ela fez o 9. E foi lindo, eu postei até o replay da onda no Vamos Falar de Surf, que eu achei sensacional, uma onda maravilhosa, surfando muito, lembrando muito a abordagem do Iago Dora nos cargos que ele vinha fazendo, achei legal a comparação que a galera na transmissão em inglês fez, e realmente puxando, encaixando no pocket com variação de manobra, então acho que isso foi muito legal, gostei, eu gostei bastante do surf dela, e achei que fez frente para a Carissa, isso que foi mais legal. Aí a Carissa teve que ir além ali, né? Então, vamos dizer assim, fazer o surf que a gente sabe que ela pode, aí ela pegou aí o 9,40 e bem que a sorte tentou, mas aí já não tinha jeito e surfou onda com maestria. Foi até que eu postei no stories da arroba Vamos Falar de Surf e foi excepcional. Então foi uma coisa maravilhosa, fiquei muito contente, muito emocionado com a Carissa. E acho que o surf só ganha com isso, muito bacana. Então ela vem com tudo, cara. Ela tá se aproximando. Depois eu vou falar do ranking, mas eu acho que é um alerta aí para a nova geração e esse ano não vai ter moleza para ninguém. E a gente ainda tá indo para uma etapa de direita e Carissa e Steph empolgadas, cara. É complicado. A gente tá falando aí do Mal que tá campeão mundial e agora da Penta com isso entalado na garganta, que eu acho que ela também liberou uma carga de adrenalina enorme. É isso, está de parabéns, maravilhoso, um desdobramento excelente. E Luana, vindo com tudo aí, está muito bem posicionada, né? Depois eu vou falar do ranking para vocês, mas acontece. Tem muita coisa pela frente, está voltando para mais uma direita aí. Nós vamos nessa. Bom, indo para o masculino, tivemos a vitória do Ítalo Ferreira, começamos lá no Free Surf, pô, Gabriel, tem muita coisa que aconteceu. O Gabriel lançando seu modelo de quilha, da FCS, né, que foi até legal na propaganda, ele falando, o Kelly veio falar com ele, pô, que quilha é esse? Ele falou, mano, que quilha é esse? Ele falou, é a minha, né, mano? Qual é? Tirando uma onda. Mas assim, óbvio, pô, ficamos felizes, até que enfim o Gabriel com modelo de quilha, ele que de uma época surfou de Futures e de FCS, não tinha lá uma definição, acho que aí optou pela FCS de desenvolver o seu modelo, ele que surfa com um modelo de quilha só, né, com uma quilha só em todos os lugares, pipeline, maresias, qualquer pico, marola, bomba. Achei legal isso e gosto disso, acho bacana, como era na época das quilhas fixas também. E sinceramente, para um cara que imprime power, explosão e posicionamento e domina muito o equipamento, eu acho que faz muito sentido realmente ele ter uma quilha só. Achei muito legal isso, cara. Fiquei muito surpreso, acho que essa quilha vai vender que nem água. E o Gabriel, até o fato dele estar surfando também de Channel Island nos treinos e tal, e estar usando as cabiancas nas baterias, ele também mostra que funciona com qualquer prancha, não é só com a prancha dele. Então acho que teve uma coisa ali bacana nesse sentido, não sei se é pensado, mas enfim, achei legal. Outro cara também, outra coisa que vai vender muito, é a Sharpai ali do Márcio Zuvi, que o Filipinho usou nas baterias, Filipinho também revolucionando num bom sentido, né? Fazendo uma coisa, óbvio, no bom sentido, mas assim, revolucionando dentro das baterias, mostrando que dá sim para surfar na Elite com um equipamento diferenciado, ele ali com uma prancha no estilo meio fish, com uma rabeta solo, com wing, com duas quilhas ali, um setup do Mark Richards, né, de biquilha, mas com uma quilha grandes e com uma quilha menor, estabilizadora entre aspas ali, né, estabilizadora no meio, mas surfando muito bem. A gente teve mares menores variando, maré e tudo, então momentos da onda cheio, que precisava de velocidade, pô, Filipinho imprimindo velocidade, a gente já viu ele surfando, né, com essa prancha outras vezes, porque é um trabalho que eles vêm desenvolvendo há anos, mas agora colocou na competição e foi muito legal de ver, surfando sem deck em vários momentos, que eu achei também muito bacana, mas assim, foi legal, porque trouxe esse tempero pro evento e também acho que vai abrir a mente de muitos surfistas, porque tem ondas e tem situações, a gente vê o surf de alto nível que o Mike February faz, que o Victor Bernardo faz, a Pace, enfim, Torrey Martin, quantos outros atletas aí surfando de biquília e de pranchas assimétricas e tal, e que funcionam, cara, e os caras fazem um surf de alto nível, Dave Rastovich, enfim,
Então eu acho que é muito legal isso, cara, e levar isso para o circuito mundial, né, para uma etapa do WCT é maravilhoso. Eu acho que a gente vai ver isso acontecer mais em outras etapas quando a onda for muito específica ou a situação for muito específica. E, cara, muita gente deve estar encomendando essa prancha aí ao redor do mundo, que deve ser uma delícia de surfar. Se quiserem mandar uma para mim, tô aceitando. Enfim, mas vamos lá, cara. Brasileiros surfaram muito bem, cara. O Matheus não foi tão longe, mas venceu até a Expression Session, teve um surf eficiente. Tiveram momentos difíceis do mar. O Alejo, porra, tava surfando demais, mas infelizmente teve aquele momento que escorregou a prancha ali na bateria dele, cara, que a gente ficou até, porra, o que tá acontecendo? Por isso que pra mim ele perdeu a bateria, porque em termos de surf ele tava surfando mais que o Rio Waida. A humildade do Rio também é excepcional, né? Como ele trata as coisas e tal, então achei muito legal, gosto muito dele. Mas o Alejo também fez um excelente evento, né? A gente teve também, não tivemos nenhum brasileiro começando ali no round 1, que foi legal, que é o Matheus já vivendo a realidade que ele construiu através do resultado lá da Gold Coast que ele já vinha fazendo. Tivemos George caindo cedo para o Cosme Colapinto. Tivemos Griffith se impondo ali em cima do Alan Cleland, que era um cara que estava destruindo no free surf, mas o Griffith mostrando que realmente está preparado para a disputa de título, né, com um backside muito bom. Gabriel deitando em cima do Eli Heinemann ali, fazendo 15.20 na sua bateria, surfando muito, sendo o melhor atleta ali dentro da água, e acho que mostrando realmente por que ele lidera o circuito mundial, tricampeão mundial. Então foi um passeio, a molecadinha ensandecida lá, que foi muito legal. Então achei isso muito bacana, vai vir uma geração muito forte de surfistas aí na Nova Zelândia, depois dessa primeira passagem do circuito mundial completo por lá. O feminino a gente já tinha tido. E uma curiosidade sobre a Carissa. A primeira etapa que ela venceu do circuito mundial foi na Nova Zelândia, quando o feminino só passava por lá, quando eram divididos os dois circuitos. Incrível ela ter conseguido repetir esse feito. Aí a gente teve Jake Marshall perdendo para Liam O'Brien, tivemos Rio Waida batendo o Conor O'Leary. Essa foi uma surpresa, porque a gente esperava muito do Conor de frontside e perdeu para o Rio bem. Foi 15.20 contra 13.44. Desculpa, gente. Aí a gente teve a vitória da Alejo dando um pau no George Pitar, que achei legal. O George que venceu o Margaret River, que está em alta aí nos australianos. Grande esperança dos caras. E o Alejo deu um pau nele, 15.50 contra 14.54, surfando demais. Sensacional Alejo na volta olímpica aí. E aí tivemos Iago Dora dando um pau no Luke Thompson, 17.76. Destruindo na bateria, 8.93 e 8.83. Surfou 2 ondas na bateria só preciso de 2, cara. Me manda 2 aí que é nóis. Destruindo, né? Levando a piscina, né, cara? A piscina de onda. Luke também não se encontrou. Bom, tomou uma aula ali na bateria. Iago surfando demais. Muito orgulho, mostrando porque é campeão mundial e porque é um dos surfistas mais conceituados e admirados na história do surf contemporâneo, e talvez fique para a história do surf, que ainda está começando sua trajetória, já com o título mundial vai ficar, mas quem sabe até onde ele pode chegar. Tivemos Marco Miot batendo Beryl Mameia, tivemos Corey Rauschman batendo Samuel Pupo, numa bateria que o Samuel poderia ter vencido. O Corey teve sorte, se você quer saber, nessa bateria, porque ele ia perder para o Samuel, mas o Corey é um cara que a gente sabe que surfa muito nessa onda de frontside, tem um frontside incrível, venceu aqui em Saquarema, é um dos melhores atletas dessa nova geração, né? Falando de goofy footers também e de como completo é o surfista, tem um power mesmo, então conseguiu achar, fazer o que a gente esperava. Eu sabia que ia ser difícil o Samuel vencê-lo e acabou acontecendo, mas foi por sorte, cara, porque o Samuel muito competente, perdeu por pouco e era um momento que o mar tava muito ruim, cara, tava péssimo. Depois a gente teve Leonardo Fioravante batendo o Matheus, numa bateria apertada, mas que novamente foi isso, né, cara? Foi a escolha de onda e a sorte na rodagem ali, quem conseguia acabar pegando a melhor onda deu essa sorte de completar manobras, acontece. Depois a gente teve o Ítalo batendo o Seth Muniz, 13.33, eu acho que o Ítalo veio crescendo de produção durante o evento, teve problemas com seus equipamentos durante o campeonato, porque ele não tinha prancha mais para onda pequena, e ele teve que fazer isso, e alguns ajustes que ele fez também com o Leandro Dora, né, com o Grilão, que é isso que achei legal do Ítalo também, não só mostrar vulnerabilidade, como o fato de sentir saudade da família, e a ansiedade também de conseguir resultados e tal, mas também de evolução no surf, que ele disse que ele está aberto, assim, que foi uma proposta do Grilão de
de dar uns toques para ele evoluir o surf dele, um cara que é campeão mundial, campeão olímpico, campeão de parte massa, campeão da Gold de Bells Beach, campeão de terra rupô, enfim, todo tipo de onda, Brasil, etc. Bale, o cara aceitar realmente receber essa orientação, surfar com pranchas de poliuretano, ele é um cara que surfa muito de epóxi, né, em algumas circunstâncias se acostumar, então pegar também essa manha, e teve que fazer 2 pranchas lá para a final do evento, surfou a final com uma prancha nova, que foi feita em 24 horas por um cara ali que o Tim Patterson mandou o arquivo das pranchas, esqueci o nome do cara, enfim, ele fez as pranchas super rápido, 2 pranchas ali que funcionaram muito bem, né, porque o Ítalo teve que trocar de prancha ali no último dia de evento, que acabou batendo nas pedras ali, completando manobra. E eu achei isso muito legal da humildade dele de aceitar e, sinceramente, a gente vai ver muito resultado e já está dando para ver algumas mudanças, que eu acho que é o que precisa. Ele tem um surf muito quebrado de frontside e é um dos poucos, se dá para encontrar um efeito aqui, sendo crítico, né? A gente está falando aqui, fazendo análises, então é para isso que a gente está aqui, que eu estou aqui. E tem algumas coisas que ainda pega quando a gente vai comparar com o Iago Dora, por exemplo, né? Adriano de Souza fez toda essa lapidação, acho que seguindo esse mesmo caminho também que o Grilo ajudou o Adriano a chegar, e eu acho que o Gabriel também vai ter fatores, né? Que também vai pegar. Então acho que isso puxa todo mundo, que eu acho que surfar de Almeric, de Channel Island, de Almeric não, né? Que é o Brit, mas enfim, de Channel Island, eu acho que também é isso, que é uma prancha para onda de linha. Que o cara, pô, shapeou Parrinco a vida inteira, Tom Cunha, Kelly Slater, Taylor lá, enfim, então tem aquela coisa que o cara tem a manha de shapear para aquilo. E ajuda, realmente favorece, porque as linhas de design, o outline da prancha, o rocker, os concaves, os encaixes, a própria forma de colocar a borda, eles têm diferença nisso. Né? O cara tem uma manha para fazer a prancha para aquilo, como os caras vai ver como os nossos shapers fazem para as pranchas daqui. Não estou dizendo que é não tô dizendo melhor ou melhor, enfim, não tem essa, mas tem uma diferença ali. Então acho que isso é bacana e vai evoluir muito, e bacana a humildade dele de fazer. Então tá aí, venceu o Seth. Depois a gente teve Canoa vencendo também, que vem numa ascendente. Jack, que eu achei que foi um cara empurradão, bateu o Caulivast. Eu acho que o Caulivast venceu essa bateria, que eu achei que eles não iam dar aquela nota 9, eu achei que foi a melhor nota da bateria, foi a do Caulivast. O Jack estava super confiante, eu achei os australianos, e para mim essa história do grupo do Zap, entendeu? Eles estão putos que a gente está com as 4 primeiras colocações no ranking, que tem um contingente europeu fortíssimo, que é o Marco Mignot e o próprio Caulivast. A gente tem também o nosso amigo Alan Cleard, que surfa demais. Então, não é só a gente brasileiro, tem muita gente boa. E isso está deixando os caras meio nervosos. E essa bateria, eu vi o Jeremy depois falando que, porra, que ele também viu ali uma sacanagem, entendeu? E eu achei, assim, que foi uma bateria injusta. Eu achei que overscoraram o Jack Robinson já pro Cowley não ter chance de vencer, mas o Cowley é foda, ele fez o 9, destruiu. E eu acho que se tivessem sido as notas equiparadas, fosse o julgamento justo ali naquele momento, eu falo que o julgamento foi bom há 5 minutos atrás. Enfim, mas que eu acho que o Caulivast teria vencido com aquela nota 9 sim, o Jack acabou virando no final, enfim. Mas depois veio o pau que ele ia tomar, que eu esperava para a frente. Mas depois eu falo disso, porque a gente teve o Miguel Pupo confirmando o favoritismo e batendo o Callum Robinson aí, 12,83 contra 9,90. Bom, do outro lado a gente teve ali também Grife Cola Pinto batendo seu irmão Crosby, né, os colando Pinto. Depois a gente teve o Gabriel perdendo para o Felipe, que foi com aquela prancha, né? Então foi uma coisa que chocou a comunidade surfística internacional, que foi isso, o Felipinho com aquele equipamento, optando por um equipamento diferente, surfando demais, com escolha de onda, tudo. E acho que para o Felipe vencer o Gabriel, líder do ranking, Felipe que já tinha feito aquela performance incrível, né, na Gold Coast agora, apesar de não ter vencido o evento, venceu o Gabriel, de frontside o Gabriel, né, quer dizer, e ele de backside com uma prancha diferente, acho que dá uma motivação extra e mostra também que o Felipe tá lá, é bicampeão mundial e não é por acaso. E pro Gabriel, perder pro Felipe surfando muito foi uma circunstância da bateria. Eu achei que o Gabriel, se a gente pode falar alguma coisa aqui, mas a visão do espectador, eu achei que ele ia atacar mais para os aéreos, ele ia usar um pouco mais, né? Mas o mar também estava difícil naquele momento e não adianta, a pranchinha do Felipe estava voando, e ele escolheu as melhores ondas. Foi uma bateria vencida ali num altíssimo nível de competição, 5 títulos mundiais aí unindo os dois, então foi realmente um jogo de xadrez ali, sabe? E acho que é legal que acende também, é óbvio que tem uma rivalidade apesar da amizade, então acho isso muito bacana. Quem ganha somos nós, né, os fãs. Então, sensacional, tá de parabéns o Gabriel.
mas ele sabia que poderia afetar ele para frente em termos de ranking. E o Felipe também de começar a ascensão. Eu achei engraçado que foi uma pergunta que a Jessie fez, alguém fez para ele no pós-bateria, que foi uma das meninas. E, mas você acha que você tá assim desse jeito você veio pensando nisso ou você tá mudando a sua estratégia agora vendo que você tem possibilidade de disputar título? Aí eu achei legal, o Felipe falou, não, cara, eu tô do mesmo jeito que eu venho desde o começo, se eu tô aqui, eu tô na... Tipo, meio que quis dizer, né, não foi exatamente o que ele disse, mas tipo, cara, eu tô na pista pra negócio, velho, eu não vim aqui pra brincar não, eu vim pra ser campeão mundial, disputar título, ponto. E é isso, foi isso que ele fez. Depois a gente teve ali o Morgan Cibric batendo o Leon O'Brien, 13.50 contra 9.94, uma bateria difícil, o Morgan sufou muito. Já o backside e o Rio Aida batendo a Alejo Muniz naquela bateria que eu falei para vocês, que, pô, parafina ali pegou, foi uma sorte do Alejo ali e o Rio super competente acabou vencendo. Do outro lado a gente tivemos o Iago Dora batendo ali o Marco Miot, surfando demais, aí 16.33 contra 11,50, né? Não tinha como o Marco vencer, apesar de ser um cara esforçado, né? O Iago fez aí um 9 e um 7,33, o Marco fez um 5,10 e um 6,40. Não dá para vencer todas no buzzer beater no último minuto, né? Como o Marco faz dando um aéreo, enfim, né, ainda mais ele estava de backside, não teve como. Aprendeu, vai somar muito para ele como surfista e vem com tudo, excelente competidor, passando baterias, cara, tá indo muito bem. Cole Hauschman aí vencendo o Léo Fioravante, né, 15.34 contra 12.77, Cole aí já se impondo. Acho que aquela bateria que o Samuel, ele tava aqui, ó, não passava nem o Wi-Fi, e aí ele relaxou e começou a soltar o surf dele, venceu bem o Léo, que tá surfando muito nessa temporada. Depois a gente teve o Ítalo aí sim, já engatando, dando um pau no Canoa Igarashi, 15.90 contra 13.30. Ítalo foda, cara. Eu acho que ele já tava com os outros equipamentos, já tava mais encaixado na vala, que ele já tava desde o começo, mas acho que cada vez mais confiante. Você vê que ele subiu, né, o score dele, ele veio de 13.33, aí ele já fez 15,90. Ele não era o destaque maior dos rounds, mas sempre muito competente, fazendo aquilo que a gente espera dele de frontside, surfando demais. E depois a gente teve o Miguel Pupo, aí sim que eu achei demais, dando um pau no Jack Robinson, que tentaram empurrar o Jack, mas não teve jeito, porque aí o Miguel começou a encaixar seu frontside e não tem como, meu. Detonou, voou, fez tudo, 14.96 contra 12.50 e jogou a água no chope ali dos australianos, que eu acho que os caras ficaram ali, que era grande espera, quem eles queriam empurrar para mim, tô falando aqui, enfim, era o Jack Robinson e não deu, e é isso aí, tchau, e sei lá, não... Eu gosto muito do Jack, acho ele bacana, gosto dele como surfista, mas não sei, os caras estão numa de, sei lá, não tô curtindo muito não. Enfim, vambora. Bom, depois a gente teve aí as quartas de final, então tivemos aí sim o Griffin Colapinto batendo o Felipe Toledo, 17.10 contra 15.83, Griffin surfando muito, encaixando o backside muito bem, foi uma bateria super disputada, ficou faltando uma onda pro Felipe Toledo, uma pena, que ele poderia sim ter vencido essa bateria, né? A gente teve ali um 8,50 do Griffin, um 8,60. O Felipe teve a maior nota da bateria, que foi um 8,70, mas ele teve um 7,13. Ainda tiveram várias ondas surfadas. O Felipe surfou 11 ondas, o Griffin surfou 7. Então 18 ondas surfadas nessa bateria. Foi isso, faltou uma segunda onda equivalente ali para o Felipe, por isso que ele perdeu, mas acho que é um puta resultado, mais uma quarta de final, né? Uma quarta de final, então tá excelente a gente pensando aí na maratona, que é o circuito mundial, e para o Griffin um puta resultado. Depois a gente teve ali o Morgan Cibric batendo o Rio Aida, 13.60 contra 13.50, eu acho que o Rio venceu, foi no zero picas ali entre eles, depois vocês me falam o que vocês acharam, talvez seja a minha torcida, vamos dizer, mas eu acho que o Morgan tem uma expressão corporal diferente, que às vezes ele parece estar de backside, tá? Conseguindo bater um pouquinho mais arisco, entendeu? Talvez seja isso que os juízes avaliaram na subjetividade, mas depois vocês me falam aí na arroba Vamos Falar de Surf o que vocês acharam, beleza? E aí a gente teve do outro lado o Iago Dora dando um pau no Cole Hauschman, que foi maravilhoso para mim, a bateria do ano, com certeza com aquela nota 10, excepcional, deu uma aula de competição, mostrou porque que é campeão do mundo, mostrou porque que é um dos maiores surfistas da atualidade, porque o Cole foi... Né, o Iago, a minha opinião, tá, do que eu vi, depois vocês me falam aí, mas assim, eu vi o Iago muito confiante e ele sabia que ele deixou o Cole surfar. Eu vi até a galera falando isso também. Então eu achei muito isso mesmo. Eu achei que o Iago deixou o Cole surfar. Faz aí mostra o que você quer fazer nessa bateria. E aí, com base nisso, eu vou montar o meu surf. Entendeu? Porque ele
tem mais surf que o Cole, apesar dele falar e enalteceu isso, que o Cole é um dos maiores surfistas dessa geração, e eu acho que o Cole está crescendo, vai ser um dos melhores aí dos próximos anos, vai disputar título mundial sim, se não vencer um. Mas assim, o Iago tá nesse momento, né? E já tem essa experiência. Então, ele observou o Cole e viu o que ele ia fazer. Cara, ele olhou e falou: puta, o Cole vai vir nessa linha, beleza. Ele foi fazendo surf, então fez o 5,83, fez o 7,50, e o Cole foi. Ele bateu no 7,50, né? Bateu forte, mandou as manobras ali, deu ali o aérea, e o Cole veio, fez o 8,50 jogando a rabeta, tal. Surf bonito, power, pô, aula de frontside ali, muito bacana, jogando a rabeta, forçando todas as manobras. As finalizações também surfando muito bem, eles aproveitando toda a extensão da onda também, até o final. Fez o 8,50, o Iago fez o 7,10, ele fez o 8,50, o Iago ficou com 2 minutos e pouco, precisando de um 9 paulada. E aí sim ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele mesmo depois falou que ele já tinha visualizado aquela linha na onda, ele só não tinha tido o momento para executar. E aí ele fez o que ele sabia, que se ele fizesse ele ia conseguir o resultado. E se ele tivesse feito só as 2 primeiras manobras ali, para mim já eram 10. E foi aquele aéreo full rotation, um helicóptero maravilhoso, que ele cai na base perfeitamente, já volta e dá um Larry layback, né? Dá um laybackzão batendo, desgarrando tudo. Batida layback ali, impressionante. E continua na onda e vai até o final. E acabou nota 10 unânime, rapidinho saiu. Pro Cole foi uma aula, né? Aplaudindo ali. Eu acho que ele achou que era uma bateria ganha, então foi mais um aprendizado aí sobre competição e uma carteirada no mundo inteiro. Não é só o Gabriel, não é só isso, eles sabem disso, mas precisa reafirmar. Né? E o Iago, para ele também como reafirmação, eu sou campeão mundial e eu tô em busca do bi e vou pro bi, cara. Vocês que se preparem aí. Ele já tinha feito isso com o Gabriel, de backside em Bells Beach, e fez isso agora com o Cole Hauschman, a mesma coisa praticamente, naquela não foi um 10, nessa foi um 10. E uma onda que entra para a história também do circuito, que acho que mostra esse surf progressivo, como é belo e como a gente tem que incentivar realmente os juízes e tudo mais, e valorizar, porque é lindo de ver. E o que o Iago faz, o que o Gabriel faz, o que o Ítalo faz, o que o Felipe faz, o que vários outros atletas do WCT, enfim, misturar com os fundamentos também do surf, do power e tudo, é maravilhoso. Quando bem colocado e encaixado é lindo. Então foi isso, 17,50 contra 17, uma bateria excepcional. E Cole fica o gostinho de quero mais, mas está aí uma quinta colocação para quem não vinha performando bem no começo do circuito. Dá para dar uma respirada porque tá todo mundo preocupado. Já foram 4 etapas, você tem até a nona para conseguir garantir o seu espaço e realmente se colocar na disputa, porque aí tem as duas que são Portugal e a piscina, e depois a pipeline. Então, acho que para ele foi bacana nesse sentido. E depois a gente teve a semifinal, desculpe, a quarta de final brasileira entre Ítalo Ferreira e Miguel Pupo. Ítalo 16,63 contra 12,77. O Ítalo, cara, tem os aéreos muito mais na base, né, de variações e de tudo mais do que o Miguel. Eu acho que o Miguel pode confiar mais no caso do frontside dele nos aéreos, né, e usar mais essa arma, porque o Miguel tem uma linha de surf, né, uma finesse, um refino de estilo muito maior do que o Ítalo Ferreira, que é justamente aquilo que eu estava falando, que o Grilão vai ajudar a trabalhar no frontside. Mas naquela bateria realmente o Ítalo se impôs cara, quando ele entra no modo animal é isso, já subiu de 15, ele já foi ali para 16, então veio de 15,90, foi para 16,63, então subindo de produção e bateu o Miguel. Pro Miguel tá sensacional, cara, mais uma vez nas quartas de final, ele ali já estava liderando o ranking no Speed Ranking, né? No ranking vai se atualizando automaticamente ali no decorrer do evento, mas pro Ítalo eu acho que é uma vitória forte, né? E pro Miguel tá bom, cara. Perdeu pro Ítalo ali. E acho que fica também esse aprendizado dele usar um pouco mais disso. Eu achei só que algumas manobras que ele tava dando passando a batida, algumas rasgadas, ele podia ter estendido mais, porque o carve dele de frontside é maravilhoso. Ele usar mais o carve do arco completo mesmo, entendeu? Sem ser o roundhouse cutback. Tô falando o arco completão mesmo, entendeu? Achei que ele poderia ter usado um pouco mais disso, principalmente nas primeiras manobras. Mas tiveram sessões que estavam correndo demais na primeira manobra. E isso estava fazendo diferença. A primeira manobra que cada surfista estava executando na onda, tanto no feminino como no masculino. Então a primeira manobra era essencial. E nesse tipo de onda, em qualquer onda do circuito mundial, a primeira manobra conta muito. Então, eu achei que foi uma diferença justamente aí. Enfim. Depois a gente teve nas semifinais. Tá de parabéns. Todos, né? Então, foda. Tivemos a semifinal número 1, que foi o Morgan Ciblick contra o Griffin Colapinto, né?
Cara, o Morgan surfou demais, muito mais power do que o Griff. Achei que o Griff no cu ali, de ser cu e de tal, não sei o que, não deu muito certo a estratégia dele, mas tudo bem, cara. Enfim, acabou perdendo um puta resultado, fez um terceiro lugar e o Morgan surfou demais, tava power mesmo, ele tá com o backside muito evoluído, 15.34 contra 12.20. E do outro lado a gente teve essa bateria que foi interrompida no meio do caminho, faltando 20 minutos para terminar, que o Iago vinha já levando contra o Ítalo Ferreira. Foi interrompida por aquele acidente com a foca, né? Quer dizer, o Leão Marinho que atacou o fotógrafo, né? O Ed Sloan. Teve esse protocolo para a vida marinha, pô, novamente acho legal a WSL ter o protocolo, o atendimento foi super rápido, o resgate, o atendimento também, o encaminhamento, o posicionamento também da entidade, o fato de ter acalmado os surfistas, ter limpado o line-up e animais marinhos, a gente sabe, tem que ser esse o nome, porque tem tubarão, tem água marinha, tem ouriço, tem tudo, pode ser o fotógrafo, pode ser o surfista, então tem que estar atento com todo mundo, achei legal, espero que, de novo, vou repetir, que tenha aí essa mesma atenção, esse mesmo protocolo, essa mesma preocupação com a segurança dos atletas fora da água, nos atritos de bateria, que vai ser excepcional se tiver, então vejo uma evolução, então de parabéns, graças a Deus não deu nada grave, e é isso, né, cara, ter enfim, acontece, cara, a gente tá no mar, a gente é surfista, a gente sabe que é assim, eu costumo fazer uma comparação que é verdade, cara, é isso mesmo. É como se a gente saísse correndo na savana, entendeu? Ficasse jogando bola no meio da savana. Passa leão, tem rinoceronte, elefante, girafa, não, no rio tem crocodilo. A gente tá no mar, cara, é isso basicamente. A gente tá surfando na savana. Tem todos os animais estão ali, cara. A gente não ser atacado e alguma coisa é porque eles não têm interesse mesmo, cara. São fatalidades. Então, é isso, aconteceu, graças a Deus ele tá bem, vai se recuperar, espero que volte em breve. E é isso, e aí acabou interrompendo, deu essa esfriada, que o Iago vinha quente, voltou, foi uma excelente bateria, o Ítalo foi mais efetivo, conseguiu encontrar as melhores ondas, e é isso, venceu 15.10 contra 12.33, e acho que pro Ítalo também dá esse gosto, porque o Iago foi tão dominante na temporada passada, que pegou um pouco, né? E o Ítalo teve aquela corrida do Final Five, ele queria ter feito aquela final com o Iago Dora e mostrar que ele poderia vencer, então acho que tem um gosto especial também para ele. E depois a gente foi para a final, porra, não teve nem comparação, aí que eu falo do grupo de WhatsApp, eu vi o Richard Lovett antes de começar a bateria, muito por causa da semifinal do Iago Dora com o Ítalo Ferreira, do Ítalo dar os aéreos reverses, que estava repetitivo, como é que os juízes iam julgar, e na onda que o Morgan Sibiric pegou, que ele fez o 8,80, foi 8,80? 8,80 na sua segunda onda, que ele não foi até o final da onda, eu achei overscorada, aí eu vi o Nathan Head estava dando entrevista na hora lá com o Vohan, e aí ele falando isso, não, eu achei que fosse um 9,33, admiro pra caramba o Nathan Head como surfista e tal, e enfim, tem as coisas dele lá, mas eu falei, vai cagar, mano, entendeu? Para de ser panaca, porque o cara nem fez a onda inteira e você achava que tinha que ser um 9,33, sabe? E já comecei a ver, tipo, plantar uma coisa para pegar o Ítalo na história da repetição do air reverse, como se fosse a repetição da manobra de backside. Então, colocar as duas na mesma balança. Cara, em certas circunstâncias até dá do cara fazer exatamente a mesma coisa 10 vezes, mas tem um peso maior, cara, porque tem um grau de dificuldade. Entende? Se for uma batida animal, bizarra, como foram as rasgadas de frontside do Felipe Toledo na Gold Coast, beleza. Agora, se for a batida de backside como o Morgan fez em alguns momentos daquela onda, ele nem foi até o final, cara, desculpa, não dá pra ser 9, cara. E já tinha sido muito alta. Só que o Ítalo, cara, aí eu acho que a boa assessoria, a boa orientação e tudo, ele fez o 8 e 17, depois ele fez o 9,33, que ele percebeu isso também. Eu acho que eles tinham vindo com essa arma, vou usar essa primeira, aí ele foi e mandou aquela paulada girando aéreo também, e depois mandou o aéreo, 3 aéreos em cada onda, bizarro, não tem o que falar, e detonou, surfou demais, dominou a bateria inteira, acabou, não deu pro Morgan, que aí já ficou perdidaço na bateria, ele já tinha feito um set no começo, não rendeu e não tinha como ganhar, então foi aquela coisa maravilhosa, fiquei muito feliz. E é isso, cara, vamos direto pro ranking aí, para não se estender muito. Bom, estamos na primeira colocação, o Ítalo ainda assumiu a primeira colocação do ranking Lycra Amarela. Não sei se ele sabia, ele fez isso, mostrou uma surpresa, mas ficou sabendo quando estava dando a entrevista lá, sensacional, e acho que não era o que ele estava pensando, né? Mas está com 22.725 pontos na primeira colocação. Pô, Miguel Pupo na segunda colocação, 21.385 pontos.
Gabriel Medina na terceira colocação, estava em primeiro, né? Caiu duas aí com 525 pontos. Se você pensar, o Ítalo subiu 7 colocações com essa vitória, o Miguel subiu uma colocação com essa quarta de final, falei, foi um excelente resultado. E o Gabriel caiu duas, mas se você pensar, o Gabriel não venceu nenhuma etapa, né, cara? O Ítalo venceu uma agora, o Miguel venceu uma etapa também, e o Gabriel tá ali na terceira colocação. Iago com essa vice, com esse terceiro lugar, ele faz ali, sobe 2 colocações, está com 19.630. Cara, eu falei até numa brincadeira que eu fiz no post no Vamos Falar de Surf, eu falei, troca aí o logo, né? Ao invés de ser o da WSL, põe o brasão ali do Brasil, né, cara? A bandeira do Brasil ali, que a gente tá dominando ali. Então deixa a lacra amarela com a gente já, porque, sensacional, 50 anos do circuito mundial, o Brasil dominando desse jeito. Nem nos meus sonhos mais loucos lá no passado, molequinho e mais adulto, até eu imaginava que ia acontecer isso, mesmo quando veio o Brazilian Storm. Mas hoje em dia a gente já falou várias vezes sobre isso entre nós nas nossas conversas e também aqui, né? Nesse bate-papo que eu faço com vocês aqui quando eu faço as minhas análises. Cara, eu sabia que ia chegar um momento, a gente já só não teve um Final Five com 5 brasileiros ou 4 brasileiros, né? Mas é uma realidade e no masculino. Então é isso só reflete isso. E o Samuel, valeu galera por ter mandado, concordo com vocês, é isso aí, o Samuel ainda pode estar lá na quinta daqui a pouco, que está muito perto, né? O Samuel, a gente tem o George Pitara ali, né, na quinta colocação, caiu 3, Ethan caiu 2, está em sexto, aí a gente tem o Samuel, caiu 2 colocações, está em sétimo, então dentro dos top 10, então temos 5 brasileiros aí, 6 brasileiros do top 10, porque o Felipe está estacionado ali na 10ª colocação, sensacional, o Grife subiu 3, está na 8ª com esse resultado também. Aí a gente tem de brasileiros, né, a gente tem o Alejo Muniz, que subiu 5 colocações, está em 20º, né, ele que conseguiu aí novamente ali fazer um bom resultado, uma 9ª colocação que ele já tinha tido ali na primeira etapa, né, em Bells Beach. O Cole Rauschmann com essa colocação também perdendo ali para o Iago, subiu 6, está na 21ª. Acho legal só falar para vocês isso como um resultado bom, né? Ele fez ali uma 5ª colocação, como ele já subiu bastante. O Matheus Erdi está ali na 25ª, caiu 4 colocações. A gente tem o João Chumbinho na 27ª, caiu 3 colocações, está com 6.320, só para falar para vocês, o Matheus está com 7.245, tá? O João está empatado ali com o George, né? Então, são caras que a gente tem expectativa de render demais e infelizmente ainda não renderam, surfando muito no treino, tudo, mas ainda vai acertar na bateria, estamos na torcida aí pelo João. Aí a gente tem, esses são os brasileiros aí dentro do circuito, estamos destruindo, bora pro feminino que a gente tem um resultado excepcional também. Gabriela Braia subiu uma posição, ela que ficou ali com a 5ª colocação, então está em primeiro com 24.235. Na 2ª colocação caindo uma Luana Silva, né, que teve seu pior resultado do ano ali, uma 9ª colocação, está com 22.345, mas é descarte. Vamos lembrar que tem um descarte agora nessas primeiras 9 etapas, então se ela tiver resultados melhores, ela tem tudo para ter daqui para frente. Esse é o descarte dela, então está excelente. Lembrando que ela tem 2 vice-campeonatos e tem uma 5ª colocação na primeira etapa, está com 22.345. Aí a gente tem que subir uma colocação, a Molly Pico em terceiro com 22.035 pontos, muito próximo ali da Luana. Lake Peterson caiu uma, está em quarto com 21.490. Soylent Bled subiu para a 5ª colocação com esse vice-campeonato, está com 20.970 pontos. E a Carissa subiu 4 colocações, está em sexto com 18.745. Né? Então essa tá a disputa. Bora falar do Fantasiando? Bom, galera, foi difícil essa etapa, a gente perdeu o Gabriel no meio do caminho, o Iago não chegou na final, tivemos o Felipe subindo, né? Não tivemos a Luana chegando na final, mas ao mesmo tempo não vimos também muitas goofy footers, foi a Soylent Bled que foi longe, a Alice Spencer, quem estava ligado na lista nesses últimos eventos pode ter colocado ela, então não foi uma etapa muito fácil, cara. Mas a vitória da Carissa era algo que a gente podia imaginar, mas enfim, não é tão simples assim, né, a gente chegar. Então, achei que foi interessante, que ficou bem disputado, acho que foi como etapa também da Gold Coast, na verdade nem com a Gold Coast, Margarete, um pouco foi uma mistureba danada. Vamos ver aqui como é que ficou o ranking nessa etapa em Margaret River, tá? Não vamos falar de surf aqui. Então eu vou entrar na liga só falando para vocês, a liga é pública, chama Vamos Falar de Surf League, beleza? Não precisa de senha para entrar, basta clicar ali, vocês já vão acessar. Queria agradecer aí todo mundo que está participando, tem premiação, vai ter boné do Vamos Falar de Surf, vai ter camiseta do Nironautas ou boné do Nironautas, a gente vai ver, tem um lash da Bullies que o Flaviano forneceu
O campeão dessa etapa foi o Heitor AHR com 724,50 pontos. Parabéns aí, cara. Irado você ter vencido essa etapa na segunda colocação. Muito difícil, hein, Heitor, cara? Que presença, cara. Parabéns mesmo. Uma etapa muito difícil. Rômulo na segunda colocação. Rômulo Havaí com 705,11. Tomás aí, Leopardi na terceira colocação. Parabéns também com 684,34. Surfável Team com 680,70 na quarta, parabéns aí. E fechando aí os 5 primeiros colocados, o Alexandre Pons com 680,55. Agora vamos olhar aqui, o ranking geral, que é o que conta, ó. Marcelo Vieira na primeira colocação com 2.529,92 pontos. Na segunda está o Surfcore com 2.455,08 pontos. Na terceira colocação está o Lomba com 2.381,44 pontos. Cara, tá muito disputado isso. E em quarto tá meu bro, aí Abraão, valeu meu querido, participa faz tempo aí Abraão, 2.376,44. E o Heitor com essa vitória tá na quinta colocação ali, então dentro do final, dos 5 primeiros, dos top 5, com 2.364,32. Muito disputado ainda, tem muito tempo, eu vi que o Flávio também tá ali no oitavo, encostando, que já venceu fantasiando aí uma vez. A gente tem uma galera próxima. É o seguinte, galera, para poder concorrer à premiação e vencer, porque tem que vencer, não basta concorrer, tem que ser seguidor da Vamos Falar de Surf, tem que ser seguidor da Unironautas.oficial. Então, participem, gente, não custa nada, a gente brinca. Só para vocês terem uma ideia, eu forneço aí os bonés, dou os bonés para vocês, as camisetas. Tem um boné da Jax que o Flavião já deu, o Flavião também deu o Leste. Então aqui é tudo feito pela gente mesmo para valorizar essa disputa. Então participem, cara, chama a galera para participar. E desde já eu queria agradecer a vocês pela audiência e pela participação. A gente está indo para El Salvador, então a galera voltou para o Brasil, alguns vão para a Austrália, outros já estão indo treinar. Vai ser a partir do dia 5 de junho até o dia 15. A gente está aqui no finalzinho de maio, então não demora tanto tempo para começar. É uma etapa em direita, em água quente, fala espanhol. Nós estamos em casa. Felipe tem um histórico excepcional lá, George Smith, Thiago. Enfim, é uma etapa incrível. A Luana pode ter um resultado excepcional, mas temos a Caroline Marques que quebra ali, então tem muita coisa para acontecer. Vai ser legal ver Steph, vai ser legal ver Carissa lá. Então, grandes expectativas. Então, vai do dia 5 ao dia 15 de junho. Vamos pensar, eu vou fazer o pré-evento ainda, claro, para falar com vocês. Vamos ver como é que vai ficar a ondulação. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse podcast. Então, não esqueçam de seguir o @Vamos Falar de Surf. Tem no Instagram, tem no TikTok, tem no YouTube. Não esqueçam de dar 5 estrelas, por favor, quando verem o podcast, compartilhar com a galera. Os objetivos aqui são outros, mas assim, dentro da playlist dentro da página do Vamos Falar de Surf no YouTube, tem playlist com filme de surf, tem playlist com entrevistas de atletas, tem playlist com shows de banda, tudo em crescimento ainda, porque eu vou montando aos poucos. Tem a playlist de música também no Spotify, Vamos Falar de Surf é a playlist. Tem a playlist que chama Filmes de Surf, que tem música que só tem filme de surf. Então é isso, cara. É um prazer enorme fazer aqui. É isso, eu tinha gravado 45 minutos, não deu certo, minha bateria tá acabando, por isso que eu tô acelerando. E é isso aí, cara, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo, e é nóis, valeu? Então aloha, até mais!